Olá, sou Tatiana Carvalho, terapeuta em TRG, e vim aqui pagar o que estou devendo para vocês há um tempinho. Eu falei que ia fazer um vídeo com uma pequena explicação da situação da história da Ana Hickman e do esposo dela. Bom, então vamos lá. Tem alguns pontos aqui que eu anotei, né, antes de fazer esse vídeo, até para não fazer um vídeo e se perder. Para quem teve a oportunidade de assistir o vídeo da Ana Hickman, viu que ela relatou que ela estava vivendo a mesma situação que a mãe vivia, porque a mãe sofria violência psicológica e física. Então ela mesma relatou que por diversas vezes ela que levou a mãe dela para o hospital para receber atendimento médico. Ela tem uma cicatriz na mão, ela mostrou essa cicatriz que foi feita pelo pai num ato de violência. E ela mesma relatou nesse vídeo também que ela não... Ela prometeu para ela mesma que ela nunca ia repetir aquele padrão e que ela nunca tinha perdoado o pai dela. Então aí é um ponto-chave, aí o porquê da situação se repetir. Quando eu vou falar aqui terapêutica e sistemicamente, sistema familiar. Quando a não aceitação da situação, a falta de perdão. O que é a não aceitação? Eu tenho que aceitar viver aquela situação? Não. Você tem que compreender que seu pai e sua mãe foi escolha um do outro. Então, mesmo após as violências que ela sofria, a mãe dela continuou escolhendo o pai dela continuou escolhendo a mãe. Eles podiam muito bem cada um seguir seu caminho, mas não continuaram se escolhendo. Então, qual é essa aceitação? Aceitar que a história era deles. Ainda que nós, como filhos, nós sofremos, nós nos ferimos, nós nos magoamos, porque a gente quer salvar a mãe da gente quer salvar o pai da gente, mas a gente como menor, a gente não sabe lidar com a situação, muito menos ser o salvador dos nossos pais, isso não existe. Por isso que nós crescemos muitas vezes com a síndrome de salvador, queremos salvar todo mundo enquanto estamos morrendo. Então nós temos que levar para a nossa vida uma regrinha básica, que é uma regra... para quem já andou de avião sabe, primeiro a máscara na gente, depois no próximo, ou seja, primeiro nós, isso não é pensar egoisticamente, não sei se a palavra existe, mas eu inventei, não pensar de forma egoísta, mas primeiro nós temos que nos salvar, por quê? Porque às vezes estamos morrendo querendo salvar alguém do nosso lado, um ponto. Outro ponto, a não aceitação, que nem eu falei da falta de perdão. A não aceitação é isso que eu falei pra vocês, é eu entender que eles continuaram se escolhendo, e eu como filho, eu tenho que permanecer na minha posição de filho. Se eles tiveram uma história nesse padrão, pode ser que seja uma repetição de padrão da geração, do sistema familiar da pessoa, ou pode ser simplesmente um ato de violência, por quê? Porque foi muito agredido quando era pequeno. Tudo nós temos que entender que tem uma raiz. Nada é como é, nada é o que é. Tudo tem uma raiz. Cada comportamento que uma pessoa tem, que cada pessoa tem uma raiz. Não é simplesmente o que estamos olhando. Porque cada pessoa carrega uma história por trás de si. Carrega traumas, carrega bloqueios, carrega limitações, carrega códigos colocados de forma distorcida. Para quem já foi atendido por mim, sabe que eu explico a questão dos três cérebros. Quais são os três cérebros? O reptiliano, o mamífero e o neocórtex. O reptiliano é onde são armazenados todos os códigos colocados de forma distorcida. O mamífero é onde ficam as nossas emoções, ciúme, amor, carinho, ficam ali. E o neocórtex é o cérebro atual, é o cérebro do pensar. Então, o reptiliano, conhecido como reptiliano ou instintivo, ele... já está dizendo o nome instintivo, ele me faz reagir conforme os códigos que estão colocados no meu inconsciente. Se uma criança ela cresce, no caso dela, num ambiente agressivo, ela vai se tornar uma pessoa apática ou uma pessoa totalmente agressiva, ou ainda vai conviver, todo lugar que ela for, vai ter um histórico de agressão, de violência, porque esse cérebro, ele nos leva a, como que eu posso falar, a viver mais do mesmo. Então, quanto mais tem agressão, mais... no meu inconsciente, no cérebro reptiliano ou instintivo, mais eu vou viver daquilo. Pessoas que perceberam adultério, perceberam traição de seus pais na infância, ele vai viver num ambiente todo o tempo de traição. Por quê? Porque aquilo que está colocado no inconsciente dele, ele vai dizer, eu não quero ser traído, eu não quero ser traído. Mas o cérebro, nosso cérebro, a mente humana, ela não reconhece a palavra não. Quem também já foi atendido por mim sabe disso. Inclusive é a situação que eu sempre faço a dinâmica de não pense no elefante rosa. Automaticamente nós pensamos no elefante rosa. Por quê? Porque nosso cérebro não entende a palavra não. Então essa é só uma explicação bem básica, bem rasa, para compreendermos por que ela repetiu esse padrão. Ela falou nesse vídeo que ela... prometeu para ela mesma que ela nunca teria um relacionamento onde houvesse violência psicológica ou física. E por que ela repete esse padrão? Porque simplesmente aí podemos ver aqui falta de perdão, podemos ver aqui a não aceitação, ela não compreendeu que a história não era dela, era dos pais dela, a falta de perdão, porque nós somos menores, eles vieram primeiro. Então quando ele vem primeiro tem que ter uma honra. Honrar não significa eu concordar com o outro, eu concordar com o ato do outro. Honrar significa eu olhar acima dos defeitos, acima dos problemas e entender que ele veio primeiro, entender que ele já me deu, eles no caso, o pai e a mãe, já me deram o que eu precisava, que era o dom maior, que é a vida. Tá,
quem me deu o dom da vida foi Deus, mas foram através dos meus pais que Deus me deu o dom da vida. Então, esse é o parâmetro para eu entender e perdoar, que a história dos meus pais não preciso repetir, mas eu preciso perdoar, eu preciso aceitar, entender que eles se escolheram a todo instante, mesmo depois das agressões, a mãe dela continuou escolhendo o pai dela continuou escolhendo a mãe dela, poderia muito bem somente se apartar e continuar, não mais como casais, mas como uma família, porque a partir do momento que eu tô com uma pessoa e eu gero filhos com essa pessoa, eu tenho uma família com ela para toda a eternidade, porque de nós já saiu uma geração. A partir do momento que eu me separo, eu continuo como família, mas não continuo como casal. Entendeu? Então, é uma pequena explicação do porquê ela repetiu esse padrão, porquê ela repetiu esse ciclo, porque havia uma carga muito pesada dentro dela, dentro do inconsciente dela. Qual? Falta de perdão e não aceitação. Então, com a medida com que você medir, você vai ser medido. Quando eu meço, quando eu julgo uma situação, havia muito julgamento também da parte dela. Quando eu julgo uma situação, eu sou colocada, eu vou tirar Deus. Se você não acredita em Deus, o universo me leva para aquela situação. Porque no universo tem uma lei universal que diz lei da ação e da reação. Lei do plantar e lei do colher. Então, quando eu meço, né, o comportamento de alguém, quando eu julgo o comportamento de alguém, automaticamente eu sou colocado naquele ambiente, naquela esfera, para eu saber, para eu ver como eu vou me comportar. Porque julgar é fácil quando você não está com o sapato daquela pessoa. Mas e aí quando eu calço aquele sapato e me vejo na mesma situação, como que eu me comporto? Porque ao que consta, ao que parece, ao que ela mesma relatou, ela sofria violência psicológica há muito tempo. A física já vinha acontecendo, então ela repetia um padrão e mesmo assim ela não conseguiu se apartar. Para quê? Para ela entender que ela não poderia julgar, né, situação do pai, comportamento do pai, e ela deveria aceitar. Porque quando entra essas duas esferas, falta de perdão, não aceitação, julgamento e o medir, a gente automaticamente repete aquele padrão. Então eu preciso entender e olhar para meus pais, compreender dentro de mim, dentro desse cérebro, né, que eu falei para vocês repetiliano, que era a história de vida deles, que eu não preciso repetir, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Por pior que tenha sido, é a história de vida deles, eles se escolheram. Então, cabe a nós fazermos escolhas diferentes, pautadas não em cima da falta de perdão, não em cima da não aceitação e julgamento, mas com consciente e desperto de que eu não posso, eu não devo repetir esse padrão. Então eu tenho que me curar, né, entrar no processo de autoconhecimento e autocura para poder começar a escrever a minha história. Senão eu vou estar todo o tempo naquele looping. O que é o looping? A repetição de padrão. Todo o tempo repetindo o padrão deles. Mesmo que eu não queira. Vai ser automático. Não adianta, não vou repetir carregado de ódio, carregado de falta de perdão, de não aceitação de julgamento. Você vai repetir. Você não é diferente de ninguém. Então, procurar se curar, procurar se conhecer, procurar entender, procurar conhecer o seu sistema familiar, porque quando eu entrei nessa esfera de autoconhecimento, eu procurei conhecer o meu sistema familiar, eu procurei entender quais eram os percalços do meu sistema familiar. E eu fiz isso aqui em 2020. O que é isso aqui? Isso aqui é uma árvore genealógica da minha família. Tudo começou a partir daqui, dessa árvore genealógica, quando eu fiz isso aqui. Para quem me conhece sabe que eu ainda estava morando na Suíça. Foi quando tudo começou, foi quando eu comecei a me curar, quando eu comecei a buscar conhecimento, quando eu busquei autoconhecimento. Então, esse pequeno vídeo, que foi tudo muito raso, muito rápido, que eu levo mais ou menos em média 1h30, 2 horas para explicar a fundo cada situação, cada padrão, cada ferida emocional, cada repetição, cada ciclo da história de cada um. Então, foi uma explicação bem rasa, beleza? Então, até outra vez. Beijão!